No Dia dos Pais, minha filha Olivia me deu um par de meias por 15 euros, sorrindo como se fosse um tesouro. No mesmo dia, vi um relógio Rolex de 10 mil euros no pulso do meu genro, comprado com o meu dinheiro, que ela chamou de despesa vital. Depois disso, ela me ligou 17 vezes, implorando: "Papai, não faça isso." Mas era tarde demais. Eu já estava em um caminho sem espaço para arrependimentos. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. O sol entrava pelas janelas da sala de estar, pintando faixas douradas no sofá desgastado, onde eu me sentava, esperando por Olivia. Minha filha havia prometido uma surpresa para o Dia dos Pais, e apesar dos anos de decepções silenciosas, uma centelha de esperança se agitava em mim. O velho relógio na lareira tic-taqueava incansavelmente, cada segundo uma lembrança do tempo que eu havia dedicado a ela, 20 anos desde a morte de sua mãe. Cada sacrifício gravado nos meus ossos. O quarto cheirava levemente a polidor de limão, um hábito que eu mantinha da minha falecida esposa, embora as fotos de família na prateleira fossem o verdadeiro ancoradouro. Ali, Olivia como uma criança com dentes faltando, eu sorrindo ao lado dela na sua formatura, nós juntos, sempre nós. A campainha tocou e meu coração se elevou. Abri a porta e encontrei Olivia, seu cabelo castanho avermelhado preso em um coque elegante, seu casaco de grife impecável demais para nosso modesto subúrbio de Lisboa. Ela segurava uma pequena sacola de presente, o papel de seda amassado como um pensamento posterior. Seu marido, Luís, pairava atrás dela, seu sorriso sarcástico tão polido quanto seus sapatos. "Feliz Dia dos Pais, papai", disse Olivia, sua voz doce, mas com uma borda afiada, como uma lâmina embrulhada em seda. Ela empurrou a sacola para as minhas mãos, seu sorriso tenso, como se estivesse posando para uma foto que não queria tirar. Forcei um sorriso, meus dedos roçando o papel áspero. "Obrigado, querida." A sacola parecia leve, insignificante. Sentei-me de volta no sofá, consciente dos olhos deles em mim, os de Olivia expectantes, os de Luís ligeiramente divertidos. O relógio tic-taqueava mais alto, ou talvez fosse apenas o meu pulso. Tirei um par de meias azul marinho, do tipo que você encontra em uma prateleira de descontos por 15 euros. A etiqueta de preço ainda estava presa, balançando como uma provocação. Meu peito apertou, mas mantive o rosto neutro. "Meias", eu disse, erguendo-as, práticas. Sempre sonhei com essas. A risada de Olivia foi alta, frágil. "Exato, algo útil, certo? Não é como se você precisasse de algo chique." Suas unhas manicures brilhavam enquanto ela ajustava o cachecol. O gesto casual, mas deliberado, uma lembrança do abismo entre nós. Luís riu, encostando-se no batente da porta. "Sim, Paulo, você é um cara simples, não precisa de extravagâncias." Seu tom pingava condescendência e senti o quarto encolher, o ar ficando denso com a presunção compartilhada deles. Acenei com a cabeça, dobrando as meias com um cuidado que não sentia. "Agradeço vocês dois." Minha voz era firme, mas minhas mãos tremiam ligeiramente, traindo a tempestade dentro de mim. Olhei para a foto da minha falecida esposa, Helena, seus olhos suaves observando do quadro. Eu havia falhado com ela, criando uma filha que me tratava como uma obrigação? O pensamento doía, mas eu o empurrei para baixo. "Vão ficar para um café?" perguntei, já sabendo a resposta. "Ah, temos planos", disse Olivia, checando o telefone. "Jantar com Guilherme, o pai de Luís. Você sabe como ele é, sempre recebendo." Ela trocou um olhar rápido com Luís, um vislumbre de algo que eu não conseguia identificar. Segredo, talvez. Ou triunfo. Meu estômago se revirou, mas eu deixei passar. Eles saíram pela porta em minutos, deixando a casa mais quieta do que antes, o relógio tic-taqueando agora como um martelo contra o meu crânio. Carreguei as meias para a cozinha, precisando me mover, fazer algo. A sacola de presente enganchou na borda da bancada, o papel rasgando como uma promessa frágil. Coloquei as meias para baixo e peguei uma caneca, minhas mãos instáveis. A memória me atingiu então.
A mensalidade da Universidade de Olívia, 40 mil euros por ano, paga vendendo meu sonho de um barco, uma aposentadoria no mar. Eu me convenci de que valia a pena, que ela carregaria o amor da nossa família adiante. A caneca escorregou da minha mão, estilhaçando no chão de azulejo. Olhei para os pedaços, irregulares e irreparáveis, minha respiração irregular. Tinha sido tudo em vão? Varri os cacos, cada raspagem da vassoura alimentando a dor no meu peito. A voz de Olívia ecoava na minha mente. Algo útil, certo? E eu me perguntei quando ela havia parado de me ver como pai e começado a me ver como um meio para um fim. A cozinha. Cheirava a café agora, amargo e ancorador. Sentei-me à mesa, as meias me zombando da bancada. Meu laptop estava aberto, um hábito de anos checando e-mails de trabalho. Mas hoje cliquei nas redes sociais precisando de uma distração. Foi quando eu vi uma foto, postada 1 hora atrás por Olívia. Guilherme, o pai de Luiz, sorrindo em uma mesa de restaurante, seu pulso adornado com um Rolex reluzente, do tipo que grita dinheiro. Seu comentário dizia, para o melhor sogro, um presente que combina com sua classe. Meu sangue gelou. Cliquei na imagem, ampliando. O mostrador do relógio brilhava sob as luzes do restaurante, inconfundível. Lembrei-me da ligação dela 2 meses atrás, sua voz tremendo. Papai, preciso de 10 mil euros. É vital, para coisas médicas. Eu havia transferido o dinheiro no mesmo dia, sem perguntas. Minhas mãos tremiam enquanto olhava para a tela. As meias ficaram esquecidas, o relógio tiquetaqueava e algo dentro de mim se quebrou, não alto, mas quietamente, como uma fechadura se encaixando. Olívia me ligou 17 vezes mais tarde naquele dia, sua voz frenética. Papai, não faça isso. Mas ela não sabia que eu já estava em um caminho sem espaço para arrependimentos. A cozinha estava escura agora, a luz da tarde sufocada por nuvens se acumulando. Os cacos da caneca quebrada jaziam no lixo, mas o gosto amargo da traição persistia, mais afiado que o café esfriando na minha xícara. A tela do laptop brilhava, o Rolex de Guilherme queimando nas minhas retinas. Ampliei novamente, como se os pixels pudessem revelar algum erro, alguma explicação. O comentário de Olívia me zombava, um presente que combina com sua classe. Meus dedos pairavam sobre o teclado, tremendo com uma fúria que eu não sentia há anos. 10 mil euros. Meu dinheiro, chamado de despesa vital, agora brilhando no pulso do sogro dela enquanto eu segurava meias de 15 euros. Bati o laptop fechado, o som agudo contra o silêncio da cozinha. O relógio na sala de estar tiquetaqueava, implacável, cada segundo uma lembrança dos anos que eu havia dado a ela, cada turno tardio, cada sonho adiado. Levantei-me, a cadeira raspando no azulejo, e peguei meu casaco. Precisava de ar, espaço para pensar, qualquer coisa para amortecer a raiva que arranhava meu peito. As meias ficaram na bancada, sua etiqueta de preço uma acusação silenciosa. Lá fora, o subúrbio de Lisboa era perfeito demais, gramados bem cuidados, azaleias florescendo, uma fachada de harmonia que escondia a podridão por baixo. O céu estava pesado, prometendo chuva, e o ar cheirava a grama úmida. Caminhei em direção ao parque, meus passos rápidos, como se pudesse fugir da imagem daquele relógio. Meu telefone vibrou no bolso. Olívia novamente. Sua 17ª ligação hoje. Ignorei. A vibração contra minha coxa, um eco fraco do meu pulso. Papai, não faça isso. Ela havia implorado mais cedo, mas o que ela achava que eu faria? Perdoá-la. Fingir que não havia visto. O parque estava quieto, o balanço oscilando levemente na brisa. Parei ao lado do velho banco de madeira onde eu costumava empurrar Olívia no balanço, sua risada enchendo o ar. Uma memória surgiu, involuntária. Ela aos 6 anos, rabinhos de cavalo saltitando, prometendo que sempre seria sua menininha. Eu havia acreditado nela então, acreditado no laço que construímos após a morte de Helena. Agora, essa promessa parecia uma mentira, tão vazia quanto a sacola de presente que ela me entregou. Sentei-me, o banco rangendo sob mim, e olhei para o balanço vazio.
O Rolex piscava na minha mente, uma provocação que eu não conseguia afastar. Paulo, é você? Uma voz interrompeu meus pensamentos. Era Carlos, meu vizinho, correndo com seu spaniel. Seu rosto redondo estava corado, amigável como sempre. Forcei um sorriso, levantando-me para encontrá-lo. Não esperava te ver por aqui, ele disse contendo o cachorro. Pensei que você estaria celebrando com Olívia. A celebração acabou, eu disse, minha voz mais plana do que pretendia. Carlos inclinou a cabeça, curioso, mas eu acenei dispensando. Só precisava de uma caminhada. Ele acenou com a cabeça, coçando as orelhas do cachorro. Vi sua garota no centro da cidade no mês passado, sabe? Naquela joalheria chique na Avenida da Liberdade. Parecia que ela estava escolhendo algo grande. Ele riu, alheio à bomba que havia lançado. Acho que ela tem gosto caro, hein? Minha garganta apertou. Sim, eu consegui dizer, ela tem. O parque girou levemente, as correntes do balanço borrando. Avenida da Liberdade, a joalheria, o Rolex. Carlos continuou falando. Algo sobre o tempo, mas eu mal ouvi. Minha mente corria, montando o quebra-cabeça. Olívia, não em um consultório médico, mas em uma loja reluzente, gastando meu dinheiro em um relógio para Guilherme. A traição afundou mais fundo, uma lâmina torcendo no meu estômago. Tenho que voltar para casa antes da chuva, disse Carlos, correndo com um aceno. Fiquei parado, congelado, a primeira gota de chuva salpicando meu casaco. O parque parecia menor, o balanço uma relíquia de uma vida que não existia mais. Voltei caminhando, meus passos mais pesados agora, a raiva endurecendo em algo mais frio, mais focado. Olívia havia mentido, e Luiz havia rido, e eu havia sido o tolo que confiou neles. De volta à cozinha, as meias ainda estavam lá, um contraste patético com o brilho do Rolex. Abri meu laptop novamente, a foto ainda na tela. Minhas mãos estavam firmes agora, o tremor ido. Digitei Joalheria Avenida da Liberdade no campo de busca, minha mandíbula tensa. O relógio tic-taqueava, mas não era apenas o tempo escapando, era a ilusão da minha filha. Cliquei no site da loja, um plano se formando, afiado e inflexível. Precisava saber se aquele relógio era real, se a traição dela era tão descarada quanto parecia. A chuva batia na janela, constante como uma batida de coração. E eu sabia que não havia volta. A chuva tamborilava no para-brisa enquanto eu estacionava no estacionamento perto da Avenida da Liberdade, o limpador ritmado o único som no carro. Minhas mãos agarravam o volante, os nós dos dedos pálidos, uma impressão dobrada da foto do Rolex de Guilherme enfiada no bolso do meu casaco. O choque de ontem havia endurecido durante a noite em uma necessidade fria e implacável de saber. O horizonte de Lisboa pairava através da garoa, seu aço e vidro indiferentes à tempestade fervendo dentro de mim. Saí, o ar afiado com o cheiro de pavimento molhado e perfume caro flutuando das boutiques. O letreiro da joalheria brilhava à frente, um farol de verdade ou da nação. Dentro, a loja era um mundo à parte da minha casa modesta, pisos de mármore polido, lustres lançando prismas nos mostruários de vidro, o ar pesado com riqueza. Uma jovem atendente em um terno sob medida se aproximou, seu sorriso praticado. Bem-vindo, senhor. Procurando algo especial? Sua voz era suave, mas peguei o olhar rápido para o meu casaco amarrotado, meus sapatos gastos. Eu não pertencia ali, e ela sabia. Nem Olívia, mas ela havia andado por esses pisos, gastando meu dinheiro. Preciso de informações, eu disse, tirando a impressão. Minha voz era firme, embora meu coração batesse forte. Este relógio foi comprado aqui? Desdobrei o papel, a imagem do Rolex nítida contra o fundo branco. Os olhos da atendente piscaram com reconhecimento e meu estômago revirou. Ela hesitou, olhando para um homem no fundo mais velho, careca, claramente o gerente. Deixe-me verificar com nosso joalheiro, ela disse, pegando a impressão e desaparecendo atrás de uma cortina de veludo. Fiquei de pé, o silêncio da loja pressionando contra mim, quebrado apenas pelo tic-tac fraco de um relógio de exposição. Aquele som novamente, tempo,
sempre escapando, sempre zombando. Pensei na ligação de Olivia na noite passada, sua voz estridente no correio de voz. Papai, por favor, só fale comigo. Eu não havia atendido. Ainda não. O gerente surgiu, segurando a impressão. Sou o senhor Kessler, ele disse, seu tom profissional mais cauteloso. É um Rolex Daytona, sim. Vendemos um igual em março. Ele me devolveu o papel, seus olhos me estudando. Posso perguntar por que está indagando? Minha garganta apertou, mas mantive o olhar nivelado. Foi um presente. Preciso confirmar se foi comprado aqui. E quem comprou? Deslizei meu extrato de cartão de crédito pela bancada. A cobrança de 10.000 euros circulada em vermelho. Minha mão não tremia, embora por dentro eu estivesse se desfazendo. Esta é a minha conta. Foi usada para a compra? O rosto de Kessler suavizou, um vislumbre de compreensão. Ele tocou em um tablet, então acenou. A transação coincide. Paga integralmente 15 de março. Uma jovem mulher fez a compra acompanhada por um homem. Ela disse que era para um familiar. Suas palavras aterrissaram como um soco, cada uma confirmando o que eu temia. Olivia, Luiz, meu dinheiro. O relógio era real? Perguntei, minha voz baixa, quase um rosnado. Kessler ergueu uma sobrancelha, mas respondeu. Absolutamente. Não lidamos com falsificações. Aquela peça foi 10.200 euros com impostos. Ele pausou, sentindo minha atenção. Há algum problema, senhor? Forcei um sorriso tenso. Nenhum problema. Só precisava saber. Peguei a impressão e o extrato, dobrando-os com cuidado, como se fossem evidências em um julgamento. As luzes da loja pareciam brilhantes demais agora, o ar espesso demais. Agradeci a Kessler e saí de volta para a chuva, meus sapatos chapinhando em poças rasas. A verdade era minha, e era pior do que eu imaginava. No meu carro sentei-me, a impressão amassada no meu punho. A chuva borrava o para-brisa e vi o rosto de Olivia na minha mente. Não a mulher que mentiu, mas a garota que chorou quando eu enfaixei seu joelho ralado. Uma memória surgiu, 2 meses atrás. Sua voz suave, desesperada. É para contas médicas, papai. Eu não pediria se não fosse sério. Eu havia acreditado nela, transferido o dinheiro, me sentido um bom pai. Agora, me sentia um tolo. Olhei para o meu reflexo no retrovisor, cabelo grisalho, olhos cansados, mas uma dureza que eu não via antes. O homem me encarando não era o Paulo que aceitava meias com um sorriso. Ele era alguém novo, alguém cansado de ser manipulado. Meu telefone estava no banco do passageiro, as chamadas perdidas de Olivia se acumulando. 17 ontem, mais 3 hoje. Ela sabia que eu havia visto a foto. Ela sabia que eu estava fazendo perguntas. Meus dedos pairavam sobre o nome dela, a tela brilhando no carro escuro. A chuva batia mais forte, um rufar de tambores para o confronto que viria. Pressionei chamar, minha mandíbula tensa, e esperei enquanto tocava. O que quer que ela dissesse em seguida, não mudaria a verdade. O relógio na minha mente tic-taqueava mais alto, contando regressivamente para algo inevitável. A chuva martelava o teto do meu carro, um batimento implacável que combinava com o pulso nas minhas têmporas. Estacionei do lado de fora da minha casa, o subúrbio de Lisboa envolto no crepúsculo da noite, meu telefone brilhando na mão como uma arma. A impressão do Rolex de Guilherme jazia amassada no banco do passageiro, suas bordas enrolando como um segredo culpado. Meu polegar pairava sobre o nome de Olivia, suas chamadas perdidas, 20 agora, se acumulando como acusações. A verdade que eu havia descoberto na joalheria queimava no meu peito 10.000 euros, meu dinheiro, gasto em um relógio para o sogro dela enquanto eu recebia meias. Pressionei chamar, minha mandíbula tensa, a chuva borrando o mundo lá fora. A linha clicou e a voz de Olivia explodiu, afiada e impaciente. Papai, finalmente, por que você não atendeu? Seu tom era uma mistura de alívio e irritação, como se eu fosse o que lhe devia algo. Agarrei o volante, o couro escorregadio sob minha palma, e respirei devagar. Estive ocupado, eu disse. Minha voz baixa, deliberada. Tive que verificar algo.
como um Rolex de 10.000 euros. As palavras aterrissaram como pedras, e por um momento houve silêncio, apenas o rugido constante da chuva. Eu quase podia vê-la, passeando pela sala de estar impecável, suas unhas manicures batendo no telefone. "Do que você está falando?" Ela rebateu, mas havia um tremor na voz, uma rachadura na armadura. "Você está sendo ridículo." "Estou?" Inclinei-me para frente, meus olhos no para-brisa, onde a chuva corria como lágrimas que eu me recusava a derramar. "Fui à loja, Olivia. Avenida da Liberdade. Eles confirmaram. Você usou meu cartão para Guilherme." Minha voz permaneceu equilibrada, mas cada palavra carregava o peso da traição. O relógio na minha mente tic-taqueava, implacável, contando os segundos da hesitação dela. Ela riu, um som frágil, forçado. "Deus, você sempre faz uma montanha de um grão de areia. Foi um presente, ok? Guilherme fez tanto por nós, você não entenderia. Sua condescendência doeu, mas foi o pânico por baixo que chamou minha atenção. Ela estava se debatendo. Um presente, eu repeti, meu tom plano, com meu dinheiro. Você me disse que era para contas médicas. Vital, você disse." Minha mão livre se fechou em punho, as unhas cravando na palma. "O que mais você mentiu?" "Isso não é da sua conta." Ela rebateu, sua voz subindo, estridente agora. "Você não pode controlar o que eu faço. Não sou mais uma criança, papai." A palavra papai era uma zombaria, jogada como um dardo. Lembrei-me dela aos 16, implorando por um vestido de grife, prometendo que me deixaria orgulhoso. Eu havia acreditado nela então, não agora. "Então haja como uma adulta," eu disse, minha voz fria. "Explique. Agora." A chuva se intensificou, uma cortina me selando nesse momento, nesse acerto de contas. A respiração de Olivia era audível, rápida e irregular, e eu sabia que ela estava encurralada. "Você é tão mesquinho," ela cuspiu. "Não tenho tempo para isso." A linha ficou muda, o silêncio mais alto que a tempestade. Olhei para o telefone, suas palavras ecoando, mesquinho, ridículo, não da sua conta. Meu peito doía, mas não era mais só dor. Era determinação, dura e inflexível. Saí do carro, a chuva encharcando meu casaco, meu cabelo. O frio chocou minha pele, mas limpou minha cabeça. Abri o aplicativo de notas no telefone, meus dedos molhados, e digitei suas palavras. Cada uma um tijolo no caso que eu estava construindo. Não da sua conta. Mesquinho. A rua estava vazia, as casas brilhando com um calor que eu não sentia mais. Olivia achava que podia me dispensar, mas havia calculado errado. Eu não era o trouxa que ela assumia. Encostei no carro, a chuva se acumulando aos meus pés, e lembrei da voz de Helena, suave, mas firme. "Não deixe ninguém pisar em você, Paulo." Eu havia falhado nessa promessa por tempo demais, mas não mais. Meu telefone vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. "Sr. Thompson, sou Elaine Carvalho, advogada. Ouvi que você pode precisar de ajuda. Encontre-me amanhã, 9 horas, Rua da Prata, 200. Olhei para a mensagem, a chuva borrando a tela. Uma advogada, uma estranha, oferecendo uma linha de vida. Meu polegar pairou sobre responder, o relógio na minha mente tic-taqueando para algo novo. O sol da manhã cortava as persianas do escritório de Elaine Carvalho, lançando listras na mesa enterrada em papéis e canecas de café. O ar cheirava a expresso velho e livros antigos, um contraste bagunçado com o arranha-céu elegante de Lisboa lá fora. Sentei-me em frente a Elaine, meu extrato bancário espalhado diante de mim como um mapa dos meus erros. O peso da ligação da noite passada com Olivia persistia. Seu veneno, você é tão mesquinho, ainda ardendo. Mas ali, nesse escritório caótico, senti um vislumbre de algo novo, possibilidade. O relógio na parede tic-taqueava, suas mãos lentas mas firmes, uma lembrança de que o tempo não havia acabado comigo ainda. Elaine se inclinou para trás na cadeira, seu blazer cinza ligeiramente amarrotado, seus olhos afiados apesar das linhas de riso que os emolduravam. "Então," ela disse, batendo uma caneta na mesa, "sua filha tem gosto por Rolex e talento para mentir. Isso resume tudo."
Sua voz era direta, entrelaçada com um humor seco que me pegou de surpresa. Acenei com a cabeça, conseguindo um sorriso tenso. Mais ou menos, eu disse, meus dedos roçando a borda do extrato. A cobrança de 10.000 euros me encarava, uma ferida em tinta preta. Ela usou meu cartão, mentiu sobre isso. E aquelas meias, eu parei. A memória do sorriso presunçoso de Olivia torcendo meu estômago. Elaine bufou. Meias. Para o Dia dos Pais, as crianças têm coragem. Ela se inclinou para a frente, examinando os documentos. Mas coragem não paga por relógios. Vamos falar de opções. Você quer proteger o que é seu, certo? Sua pergunta era direta, mas seu tom tinha um calor que me fez confiar nela, ou pelo menos querer. Mudei de posição na cadeira, que rangeu. Quero, mas não sei por onde começar. Ela é minha filha. As palavras pareciam pesadas, uma confissão da minha fraqueza. Eu havia passado 20 anos construindo uma vida para Olivia. Depois que Helena morreu, cada escolha era para ela. Sem viagens à Europa, sem hobbies, só sua universidade, seu casamento, seu futuro. E agora, isso. A expressão de Elaine suavizou, mas sua voz permaneceu firme. Você não é o primeiro pai que ela queima, Paulo. Não será o último, a menos que você haja. Ela deslizou um contrato para mim. Posso ajudar. Comece congelando o acesso dela às suas contas. Depois cavamos, vemos o que mais ela andou fazendo. Sua confiança era contagiante. Uma linha de vida que eu não esperava. Peguei o contrato, o papel fresco contra meus dedos. Uma memória surgiu. O casamento de Olivia. Seu sorriso radiante enquanto eu entregava o cheque para o local. Meu sonho de férias na Itália desaparecendo com isso. Eu me convenci de que valia a pena, que ela carregaria o amor da nossa família. Agora, via apenas sua mão no meu cartão, suas mentiras se acumulando. Assinei o contrato, minha caneta firme, um voto silencioso para mim mesmo. Elaine acenou, empilhando os papéis. Bom, vamos começar com seu banco. Preciso de detalhes, toda a transação que ela tocou. Ela pausou, seus olhos encontrando os meus. Tem certeza disso? Não é só dinheiro, é família. Levantei-me, caminhando para a janela. Lisboa se estendia abaixo, seu pulso implacável. Dei tudo a ela, eu disse. Minha voz baixa, hora de pegar algo de volta. As palavras pareciam estrangeiras, mas certas. O relógio tic-taqueava atrás de mim, seu ritmo um chamado à ação, não ao arrependimento. Falamos de detalhes, contas, prazos, passos legais. O humor de Elaine quebrou a tensão. Sua piada sobre ensinar a Olivia o valor de €1, arrancando uma risada real de mim. Saí do escritório dela mais leve, o sol quente no meu rosto enquanto pisava na Rua da Prata. Pela primeira vez em dias, sentia como se estivesse avançando, não só reagindo. No meu carro, chequei o telefone, hábito mais que necessidade. Um alerta do banco surgiu, uma nova transação, €2.500, tentada no meu cartão. O nome de Olivia estava ligado a isso, outra tentativa ousada. Minha mandíbula apertou, mas não fiquei surpreso. O relógio na minha mente tic-taqueava mais alto, me impulsionando. O que quer que ela estivesse comprando, descobriria em breve que minha generosidade tinha limites. O piso de mármore do banco brilhava sob as luzes fluorescentes, seu frio penetrando pelos meus sapatos enquanto eu ficava no balcão. O ar zumbia com o ronco baixo de um ar-condicionado afiado contra o calor da tarde de maio lá fora. Na minha mão, um formulário para bloquear o acesso de Olivia ao meu cartão de crédito, suas linhas nítidas e finais. Minha caneta pairava, o peso de 20 anos, sua risada, suas lágrimas, meus sacrifícios, pressionando contra a decisão, mas o brilho do Rolex, sua zombaria. Você é tão mesquinho, afogavam tudo. Assinei, o arranhão da tinta um ato pequeno e desafiador. O relógio na minha mente tic-taqueava firme, me impulsionando para frente. O gerente, um homem magro com óculos de armação de arame, revisou o formulário. Isso entrará em vigor imediatamente, ele disse, sua voz cortada, profissional. O usuário secundário do cartão, Olivia Thompson, será notificado. Ele olhou para mim como se esperasse hesitação. Acenei com a cabeça.
Meu rosto inexpressivo, mas meu pulso acelerado. Notificação. Ela saberia em breve. Agradeço, eu disse, deslizando o formulário de volta. Minhas mãos estavam firmes, mas por dentro, triunfo se misturava com uma dor quieta. Bloquear o cartão dela não era só sobre dinheiro, era sobre reclamar a dignidade que ela pisoteou. Saí do banco, as portas de vidro sibilando atrás de mim, e pisei no brilho do subúrbio de Lisboa, o sol refletindo nos carros estacionados. Dirigi para um café próximo para encontrar Elaine, o lugar zumbindo com o falatório do almoço. O cheiro de café fresco me ancorava enquanto eu deslizava para um banco em frente a ela. Ela já estava lá, seu laptop aberto, um scone pela metade em um prato. Bem, ela perguntou, erguendo uma sobrancelha. Você puxou o plug? Assinado e feito? Eu disse, um sorriso fraco puxando meus lábios. Ela está cortada. As palavras pareciam boas, sólidas, como uma porta se trancando. Elaine sorriu, inclinando-se para trás. Aposto que ela vai amar isso mais que as meias que você ganhou. Seu humor era afiado, mas seus olhos tinham um respeito quieto. Sua filha está prestes a aprender o que um presente prático realmente significa. Ela tocou no laptop. Estou puxando registros. Pode encontrar mais das compras dela. Você está pronto para o que descobrirmos? Acenei com a cabeça, bebendo meu café, seu amargor combinando com meu humor. Preciso saber tudo. Uma memória piscou. O casamento de Olivia, sua mão no meu braço enquanto eu dava acesso ao meu cartão, dizendo que ajudaria ela a começar forte. Eu confiava nela. Pensava que era amor. Agora, via apenas sua ganância. O relógio do café pendia na parede, suas mãos congeladas às 11h43, uma testemunha silenciosa da minha mudança. O tempo não estava escapando mais. Eu o estava parando, tomando controle. Elaine delineou os próximos passos, rastreando os gastos de Olivia, construindo um caso. Sua confiança me estabilizava. Nossa aliança uma ponte do homem que eu era para o que eu estava me tornando. Você está fazendo isso por você, Paulo, ela disse, sua voz mais suave agora, não só para puni-la. Lembre-se disso. Encontrei seu olhar, vendo não só uma advogada, mas uma amiga, alguém que via meu valor quando eu havia esquecido. Meu telefone vibrou, quebrando o momento. O nome de Olivia piscou na tela, sua ligação urgente, irritada. Deixei tocar, o som engolido pelo zumbido do café. Quando parou, uma mensagem de voz surgiu, sua voz se derramando enquanto eu apertava play. Papai, que diabos você fez? Meu cartão foi recusado. Conserta isso agora. Sua fúria era crua, sem filtro, uma rachadura na fachada polida dela. Coloquei o telefone para baixo, minha xícara de café quente nas mãos. Elaine ergueu uma sobrancelha, mas eu só sorri, fino e resoluto. O relógio na minha mente tiquetaqueava, contando regressivamente para o próximo movimento dela e o meu. A sala de estar estava escura, o último crepúsculo de maio vazando pelas cortinas, lançando sombras longas no tapete desbotado. Sentei-me no sofá, o mesmo onde eu havia desembrulhado as meias de Olivia dias atrás. A memória agora uma mancha amarga. Meu telefone jazia na mesa de centro, sua tela piscando com o nome dela, 17 ligações na última hora, cada uma cutucada na minha determinação. O velho relógio na lareira, parado há anos, olhava silenciosamente, suas mãos congeladas, um espelho da minha decisão de parar as manipulações dela. Fotos de família enfileiravam a prateleira. Olivia aos 5, seus rabinhos de cavalo saltitando, aos 16, seu chapéu de formatura inclinado. Aqueles momentos pareciam outra vida, uma onde eu não era o inimigo. O telefone vibrou novamente, insistente, o nome dela pulsando como um aviso. Deixei tocar, meus dedos traçando a borda de um quadro de foto, Helena e Olivia, rindo em um parque. A vibração parou, então começou de novo, uma mensagem de voz dessa vez. Apertei play, me preparando. A voz de Olivia irrompeu, estridente e irregular. Papai, que diabos, meu cartão foi recusado. Conserta isso, ou eu juro que acabamos. Suas palavras eram uma lâmina, cortando o silêncio.
Acabamos. Como se eu fosse o que havia mentido, que havia gasto 10.000 euros em um Rolex para Guilherme, enquanto me entregava meias de 15 euros. Levantei-me, precisando me mover, e caminhei para a cozinha. O ar cheirava levemente a polidor de limão, um hábito que eu mantinha por Helena. Minhas mãos tremiam enquanto enchia a chaleira, mas minha mente estava firme, endurecida pela traição dela. Outra ligação veio e dessa vez eu atendi, minha voz fria. Olívia, pare de ligar. Pare de ligar, ela rebateu, seu tom uma mistura de descrença e fúria. Você me cortou, papai. Como eu vou viver? Você está sendo egoísta. Sua acusação aterrissou como um tapa, mas eu não pisquei. Egoísta. Depois de anos dando universidade, casamento, mentiras. Egoísta. Eu disse, minha voz baixa, controlada. Você usou meu dinheiro para um relógio para Guilherme. Mentiu sobre contas médicas. Explique isso. A chaleira sibilou, vapor subindo como minha raiva. Silêncio se estendeu do lado dela, quebrado apenas por suas respirações. Não é o que você pensa, ela disse finalmente, sua voz mais suave, manipuladora. Guilherme é importante para nós. Você não entenderia. Só conserta o cartão, por favor. O por favor era calculado, um apelo de criança de uma mulher que o havia superado. Não, eu disse. A palavra final. Você fez suas escolhas. Viva com elas. Encerrei a ligação, meu coração batendo forte, mas minha determinação intacta. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem de voz. Você vai se arrepender disso. Ela sibilou. Luiz não vai deixar isso passar. Luiz. Seu marido sem espinha, sempre na sombra dela. Agora uma ameaça. O que eles estavam planejando? Coloquei o telefone para baixo, sua tela escura agora, e toquei o relógio parado, seu latão fresco sob meus dedos. Uma memória surgiu. Olívia aos 10, correndo para mim após uma briga com amigos, suas lágrimas encharcando minha camisa. Eu havia sido seu lugar seguro, então. Agora era seu obstáculo. A chaleira apitou, estridente como a voz dela, e eu servi chá, o vapor nublando minha visão da foto dela. Ela não era mais aquela garota, e eu não era o pai que perdoaria infinitamente. Meu telefone acendeu novamente, não Olívia dessa vez, mas uma mensagem de Elaine. Delegacia, amanhã, 8 horas. Olívia e Luiz registraram uma queixa. Eu te cubro. Meu estômago despencou. Uma queixa. O quarto parecia menor, as sombras mais profundas. O silêncio do relógio me zombava. Mas eu me endireitei, meu chá, intocado. O que quer que Olívia estivesse jogando em mim, eu enfrentaria. A luta estava apenas começando. A delegacia cheirava a café queimado e tinta, suas luzes fluorescentes zumbindo como um inseto preso. Sentei-me em um escritório apertado, a cadeira dura contra minhas costas, uma pasta de manila aberta na mesa diante de mim. O oficial Daniels, um homem corpulento com uma carranca cética, folheava a queixa de Olívia, seus olhos piscando para mim como se eu fosse o criminoso. Elaine sentava ao meu lado, seu blazer afiado, sua presença um escudo. Lá fora, a manhã de Lisboa era cinzenta, nuvens pressionando baixo, espelhando o peso no meu peito. Olívia e Luiz haviam contra-atacado, me acusando de abuso financeiro por cortar seu acesso ao meu dinheiro. A audácia queimava, mas o olhar firme de Elaine me mantinha ancorado. Daniels pigarreou, sua voz rouca. Sr. Thompson, sua filha e genro alegam que você restringiu o acesso deles a fundos familiares, causando dificuldades. Quer explicar? Seu tom sugeria que eu já era culpado, e minhas mãos apertaram a caneta que eu segurava, suas bordas de plástico mordendo minha palma. Fundos familiares? Eu disse, minha voz equilibrada, mas afiada. É meu dinheiro. Eles gastaram 10.000 euros dele em um relógio para outra pessoa. Bloqueei o acesso para parar o roubo. A palavra roubo pairou no ar, pesada, verdadeira. Daniels ergueu uma sobrancelha, rabiscando uma nota. Elaine se inclinou para frente, sua voz nítida, comandando. Oficial, meu cliente tem todo o direito de proteger seus ativos. Sua filha, Olívia, deturpou despesas,
usando seu cartão para compras não autorizadas. Temos extratos bancários, recibos e confirmação do joalheiro. Ela deslizou uma pasta pela mesa, seus movimentos precisos. Isso não é abuso, é autodefesa. Daniels examinou os documentos, sua carranca se aprofundando. Isso diz que a compra foi de um relógio Rolex. Você diz que ela mentiu sobre o propósito. Seu ceticismo mudou, agora direcionado à história de Olivia, e sentiu uma faísca de esperança. Exato. Eu disse, encontrando seu olhar. Ela me disse que era para contas médicas. Não era. Uma memória piscou. Luiz na minha casa anos atrás, prometendo cuidar de Olivia, seu sorriso escorregadio demais. Agora ele havia coassinado essa queixa, seu nome rabiscado ao lado do dela, um covarde se escondendo atrás do veneno dela. A mão de Elaine roçou meu braço, um sinal sutil para ficar calmo. Oficial, ela continuou, essa queixa é retaliatória. O Sr. Thompson agiu dentro dos seus direitos. Se algo, estamos considerando acusações de fraude. Seu tom era aço, e Daniels se inclinou para trás, reavaliando. Vamos revisar isso, ele disse, fechando a pasta. Mas precisarei de declarações de ambas as partes. Ele se levantou, sinalizando o fim, e sentiu o quarto se expandir, a pressão aliviando ligeiramente. No carro de Elaine, o ar era mais quente, o cheiro de couro e chiclete de menta, um alívio do fedor da delegacia. Elaine ligou o motor, seu relógio moderno brilhando, um contraste com o meu velho e parado, um sinal do novo caminho que eu estava trilhando. Eles estão desesperados, ela disse olhando para mim. Registrar uma queixa. É um movimento fraco. Nós os temos nas cordas. Acenei com a cabeça, olhando para a cidade nublada. O nome de Luiz naquela queixa. Não esperava que ele se metesse. Minha voz era quieta, mas a traição doía. Ele está com medo, disse Elaine, um sorriso puxando seus lábios. Os dois estão, mas não acabamos. Já pensou no seu testamento, Paulo? Pode ser hora de reescrever algumas coisas. Suas palavras aterrissaram suavemente, mas carregavam peso, uma semente de um plano. Tirei meu caderno, suas páginas já cheias das mentiras de Olivia, e anotei testamento, a caneta pesada, cada traço, um passo para algo final. A cidade borrava passando, e eu me perguntei até onde Olivia iria para manter seu controle sobre mim. O relógio de Elaine tiquetaqueava fracamente, uma lembrança de que o tempo era meu para reclamar. O escritório do notário era um bolso de calma no agito do meio-dia de Lisboa, seu ar espesso com o cheiro de papel envelhecido e madeira polida. Sentei-me a uma mesa pesada de carvalho, uma pilha de documentos diante de mim. Cada página um tijolo na parede que eu estava construindo contra a ganância de Olivia. Elaine estava por perto, checando cláusulas com um olho praticado, sua presença me estabilizando. O sol da primavera filtrava pelas janelas altas, aquecendo o quarto, mas minhas mãos estavam frias enquanto eu agarrava a caneta. Reescrever meu testamento, cortando Olivia, era uma faca no meu coração, mas também uma chave para minha liberdade. O relógio na minha mente tiquetaqueava, não mais zombando, mas me impulsionando. A notária, uma mulher de fala suave com cabelo prateado, ajustou seus óculos. Sr. Thompson, este novo testamento designa sua herança para um fundo, com a Sra. Carvalho como executora. Está correto? Sua voz era gentil, mas a pergunta carregava o peso da finalidade. Acenei com a cabeça, minha garganta apertada. Está certo, eu disse, minha voz firme, apesar da dor. Sem beneficiários diretos. As palavras pareciam uma traição das promessas que eu havia feito a Helena, a Olivia, garantindo seu futuro, mantendo nossa família inteira. Mas Olivia havia estilhaçado isso, sua mentira de 10.000 euros, uma fratura que eu não podia consertar. Elaine pegou meu olhar, seu sorriso pequeno, mas encorajador. Você está fazendo a coisa certa, Paulo. Isso corta os sonhos deles com seu dinheiro. Corte limpo. Seu tom era leve, mas suas palavras me ancoravam. Além disso, sou uma executora danada de boa, ela acrescentou piscando.
E eu ri, a tensão aliviando por um momento. Assinei a primeira página, o arranhão da caneta alto no quarto quieto. Uma memória surgiu, redigindo meu testamento original após a morte de Helena. Olivia, com apenas 12, seu futuro meu único foco. Eu havia passado noites planejando dar tudo a ela, segurança, amor, um legado. Agora, eu estava apagando seu nome, cada assinatura, uma separação. A notária carimbou as páginas, seus movimentos precisos, e senti um alívio estranho, como livrar-me de um peso que carregava por tempo demais. Tudo pronto, disse a notária, deslizando os documentos para uma pasta. Cópias serão arquivadas até o fim do dia. Agradeci, minha voz distante, e segui Elaine para o ar da primavera. A cidade zumbia, vibrante, viva, e senti um vislumbre dessa energia em mim mesmo. Caminhamos para um parque próximo, a grama verde vívida, risadas de crianças flutuando de um playground. Sentei-me em um banco, Elaine ao meu lado, seu silêncio companheiro. Um pássaro voou perto, suas asas cortando o céu, e eu o vi como um sinal. Liberdade, dura, mas minha. Isso muda tudo, eu disse, minha voz baixa. Ela realmente se foi agora. Elaine acenou, seus olhos nas crianças brincando. Não se foi, Paulo. Só não é mais seu fardo. Você está pegando de volta a sua vida. Suas palavras eram suaves, mas carregavam a força que eu precisava. Pensei nas mensagens de voz de Olivia, suas ameaças, e não senti arrependimento, só determinação. Há mais que podemos fazer, disse Elaine, seu tom mudando, críptico. Guilherme, por exemplo, tenho algumas ideias, mas precisamos pisar com cuidado. Ela não elaborou, e eu não pressionei, confiando nos instintos dela. A torre do relógio do parque badalou meio-dia, seu som claro. Uma lembrança do tempo avançando, não voltando. Meu telefone vibrou, quebrando o momento. O nome de Guilherme piscou na tela. Uma ligação, não uma mensagem. Paulo, precisamos falar, sua voz disse no correio de voz. Rouca, mas urgente. Encontre-me no meu escritório amanhã, 10 horas. Olhei para o telefone. O voo do pássaro agora um ponto distante. O que o sogro de Olivia queria? O relógio na minha mente tic-taqueava mais alto, contando regressivamente para respostas que eu não tinha certeza de estar pronto. O pôr-do-sol pintava o horizonte de Lisboa em tons de âmbar e rosa, seu brilho mal suavizando a elegância fria da mansão de Guilherme. Atravessei as pesadas portas de carvalho, o foyer de mármore brilhando sob a luz de um lustre, cada prisma lançando reflexos afiados como a verdade que eu carregava. A nota de Elaine, enfiada no meu bolso, havia me convocado ali. Guilherme sabe, esteja pronto. Meu coração batia forte, não com medo, mas com o peso da justiça se aproximando. O ar cheirava a madeira polida e riqueza, um contraste gritante com minha casa modesta. Ainda assim, fiquei ereto, minha determinação um escudo. O relógio na minha mente tic-taqueava firme, marcando o momento em que as mentiras de Olivia se desfariam. Guilherme esperava no estudo, sua estrutura larga, rígida, atrás de uma mesa de mogno. Seu rosto, geralmente severo, mas justo, estava gravado com fúria, seus olhos escuros enquanto agarrava uma caixa de veludo. Elaine estava perto, seu blazer nítido, sua expressão calma, mas alerta. Paulo, disse Guilherme, sua voz baixa, grave. Eu te devo um pedido de desculpas. Ele deslizou a caixa pela mesa, seu conteúdo inconfundível, um Rolex. O que Olivia havia comprado com meus 10 mil euros, agora um símbolo da traição dela. Não toquei, minhas mãos firmes ao lado do corpo. Você não sabia? Eu disse, meu tom equilibrado, embora meu pulso acelerasse. Ela mentiu para nós dois. As palavras eram simples, mas carregavam anos de sacrifício, mensalidades da universidade, sonhos perdidos. Tudo por uma filha que trocara meu amor por um relógio. A mandíbula de Guilherme apertou, seus dedos tremendo enquanto abria a caixa. O Rolex brilhava, seu mostrador zombando sob as luzes do estudo. Ela me disse que era presente dela, ele disse, sua voz rachando com nojo. Disse que era para agradecer meu apoio.
Eu nunca teria aceitado se soubesse que era seu. Sua honestidade cortava a opulência do quarto, e pela primeira vez vi não o empresário poderoso, mas um homem traído como eu. Elaine deu um passo à frente, sua voz precisa. Olivia deturpou os fundos, Guilherme. Temos registros bancários, sua assinatura, o testemunho do joalheiro. Ela usou o dinheiro de Paulo sem consentimento. Suas palavras eram um bisturi, expondo a ferida. Ela olhou para mim, um empurrão silencioso para ficar forte. Guilherme bateu a caixa fechada, o som afiado. Ela tem se aproximado do meu negócio também, ele disse, seus olhos se estreitando, pressionando por um papel, deixando dicas sobre investimentos. Pensei que era ambição, agora vejo que é ganância. Sua admissão pairava pesada, uma pista para esquemas mais profundos de Olivia, mas ele não elaborou. E eu não pressionei. Ainda não. Encontrei seu olhar, minha voz firme. Não quero sua pena, Guilherme. Quero o que é certo. As palavras pareciam um voto, não só para ele, mas para mim mesmo, para a memória de Helena. Ele acenou empurrando a caixa para mim. Pegue, ele disse. É seu. E eu cuido de Olivia. Seu tom prometia consequências, e eu acreditei. Levantei a caixa, seu peso me ancorando, um pedaço tangível da minha dignidade devolvida. Saímos do estudo, a mão de Elaine roçando meu braço em apoio quieto. Lá fora, o ar da noite era fresco, o zumbido da cidade distante. No meu carro, abri a caixa, o Rolex brilhando na luz que se apagava. Uma memória surgiu, Guilherme em um jantar familiar anos atrás, elogiando o coração de Olivia, seu orgulho agora estilhaçado. Fechei a caixa, meus dedos firmes. Isso não era só um relógio, era prova de que eu não era o tolo que Olivia pensava. Meu telefone vibrou, uma ligação perdida de Olivia, seguida de uma mensagem. Precisamos falar. A tela brilhava no carro escuro, suas palavras um apelo ou uma armadilha. Coloquei o telefone para baixo, a caixa do Rolex pesada no meu colo, e liguei o motor. O relógio na minha mente tiquetaqueava, contando regressivamente para o próximo movimento dela. O sol da manhã aquecia a varanda da minha casa no subúrbio de Lisboa. Seus raios capturando o orvalho nas azaleias, suas pétalas tremendo na brisa. Fiquei na porta, minha mão na maçaneta, o rangido das tábuas do piso sob os pés um conforto familiar. A mensagem de Olivia da noite passada, precisamos falar, havia persistido, mas eu não esperava que ela aparecesse, não assim. Ela estava na varanda com Luiz, seu cabelo castanho avermelhado solto, seus olhos vermelhos, sua compostura usual se desfazendo como um fio gasto. Luiz se curvava ao lado dela, seu olhar fixo no chão, suas mãos enfiadas nos bolsos. A visão deles, despidos de sua presunção, não despertava pena, apenas uma força quieta em mim. O relógio na minha mente tiquetaqueava, firme, marcando o fim do controle deles. Abri a porta mais larga, mas fiquei no limiar, meus braços cruzados. O que vocês querem? Minha voz era calma, inflexível, longe do pai que uma vez derretia com as lágrimas dela. A varanda cheirava a terra fresca, as flores uma lembrança da vida que eu construíra sem as mentiras dela. Os lábios de Olivia tremeram, sua voz quebrando. Papai, por favor, desculpe-nos, erramos. Ela apertava sua bolsa, suas unhas cravando no couro, um tique nervoso que eu não via desde sua adolescência. O relógio, o dinheiro, foi um erro. Deixe-nos consertar. Seus olhos buscavam os meus, desesperados, mas eu via o cálculo por baixo, a esperança de que eu cedesse. Luiz pigarreou, sua voz fraca. Sim, Paulo, não queríamos te machucar. As coisas saíram do controle. Ele olhou para Olivia, como se esperando que ela liderasse, sua covardia clara como sempre. Lembrei-me dele no casamento deles, prometendo ficar ao lado dela, suas palavras agora vazias. Dei um passo para a varanda, a madeira rangendo sob meu peso, e encostei no corrimão. Um erro. Eu disse, meu tom afiado, mas controlado. Você gastou 10.000 euros do meu dinheiro em um relógio para Guilherme.
Mentiu sobre contas médicas. Registraram uma queixa na polícia. Isso não é um erro, é uma escolha. Minhas palavras eram medidas, cada uma pedra na parede que eu construíra contra eles. As lágrimas de Olívia transbordaram, mas não me moveram. Perdemos tudo. Ela sussurrou, sua voz rachando. Guilherme está furioso. Ele nos cortou. Por favor, papai, precisamos de você. A admissão insinuava perdas mais profundas, seus planos com o negócio de Guilherme, talvez. Mas ela não elaborou, e eu não me importava em perguntar. Endireitei-me, meu olhar firme. Vocês fizeram suas escolhas, vivam com elas. As palavras ecoavam minha determinação anterior, agora um mantra. Uma memória piscou, Olívia aos 7, pressionando um cartão desenhado com giz de cera nas minhas mãos, seu sorriso puro. Aquela garota se fora, substituída por essa estranha implorando por absolvição que eu não podia dar. Luiz se mexeu, murmurando: faremos qualquer coisa, Paulo. Só diga. Sua desesperança era patética, mas só me endurecia. Balancei a cabeça, voltando para a porta. Não há mais nada a dizer, eu disse, minha voz final. As dobradiças da porta gemeram enquanto eu a empurrava aberta, um símbolo da barreira entre nós. O soluço de Olívia me seguiu, mas eu não me virei. Dentro, a sala de estar estava quieta. O relógio parado na lareira, uma testemunha silenciosa da minha escolha. Fechei a porta, o trinco clicando, e encostei nela, minha respiração firme. Meu telefone vibrou na mesa de centro, o nome de Elaine iluminando a tela. Atendi, sua voz brilhante. Paulo, tem tempo para uma caminhada? Parque, meio-dia. Precisamos falar sobre o passo final. Suas palavras carregavam promessa, uma dica de algo maior. Olhei para a porta fechada, a varanda agora vazia, e senti o relógio na minha mente tic-taqueando para um futuro que eu estava pronto para reclamar. O parque estava vivo com a vibração do final de maio. O ar de Lisboa doce com lilazes florescendo e grama recém-cortada. Caminhei ao lado de Elaine, o caminho de cascalho rangendo sob nossos passos, o sol quente no meu rosto. No meu bolso, um cheque do joalheiro que comprara o Rolex, 9.800 euros após taxas, uma soma que eu já decidira doar. O peso da traição de Olívia, uma vez uma pedra no meu peito, havia se erguido, substituído por uma liberdade quieta. Crianças riam nos balanços, suas vozes uma melodia de possibilidade, e eu sentia isso também. Um novo começo, duro, mas meu. O relógio na minha mente tic-taqueava suavemente, agora não contando regressivamente, mas para frente. Elaine cutucou meu ombro, seus olhos brilhando com travessura. Você poderia ter comprado um iate com esse dinheiro, Paulo, ou pelo menos um relógio chique para você mesmo. Seu tom era leve, provocador, mas seu sorriso tinha orgulho. Ela estivera comigo em cada passo. Formulários bancários, delegacias, o testamento, e agora aqui. Sua amizade era um presente que eu não esperava. Ri, o som fácil. Escolhi paz em vez disso, eu disse, batendo no cheque no bolso. Abrigo para crianças no centro. Eles farão mais com isso do que eu jamais poderia. A decisão viera naturalmente, uma forma de transformar a traição de Olívia em algo bom. Elaine acenou, sua expressão suavizando. Uma escolha danada de boa, ela disse, chutando uma pedrinha. Embora eu esteja esperando um encontro para café da próxima vez que você se sentir generoso. Sua piscadela arrancou uma risada de mim, e senti um calor que não era só o sol, uma faísca, talvez, de algo mais, embora nenhum de nós nomeasse. Chegamos ao lago, sua superfície brilhando sob a luz do meio-dia. Tirei uma pedra plana, a jogando pela água, as ondulações se espalhando em círculos perfeitos. Uma memória surgiu, caminhando ali com Helena, sua mão na minha, prometendo que enfrentaríamos o mundo juntos. Eu a perdera, depois Olívia, mas agora estava me encontrando. As ondulações sumiram, mas seu impacto persistia, como as escolhas que eu fizera. Mais cedo, visitara o escritório do abrigo, um espaço modesto com tinta descascando e funcionários ernestos. A diretora, uma mulher com olhos gentis, pegara o cheque, sua gratidão humilhante.
Isso mudará vidas, Sr. Thompson, ela dissera, e eu acenara, minha garganta apertada. O Rolex, uma vez símbolo de traição, se tornara uma ponte para algo melhor. Elaine parou ao lado de um banco, seu olhar no lago. Você veio longe, sabe? Ela disse, sua voz mais quieta agora. De meias para isso. Não ruim para um cara que achava ter perdido tudo. Suas palavras aterrissaram gentilmente uma lembrança do homem que eu era e do que eu estava me tornando. Sentei-me ao lado dela, o banco quente do sol. Não poderia ter feito sem você, eu disse, encontrando seus olhos. Você me deu uma chance de lutar de volta. A verdade era simples, mas profunda. Ela vira meu valor quando eu o esquecera. Uma brisa agitou as árvores, carregando o cheiro da primavera, e senti a presença de Helena, sua aprovação. Elaine sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Fique comigo, Paulo. Tenho um novo projeto, fundo comunitário, talvez. Poderia usar um cara com seu coração. Sua oferta era vaga, uma porta entreaberta, e eu gostava do mistério dela, a promessa de um futuro não escrito. Joguei outra pedra, assistindo as ondulações se espalharem. O parque zumbia com vida, e eu era parte dela, não mais preso pelas mentiras de Olivia ou minhas próprias dúvidas. Elaine se levantou, oferecendo sua mão, e eu a peguei, seu toque quente, firme. Caminhamos adiante, sua risada se misturando à brisa, e eu soube. O que quer que viesse em seguida, eu estava pronto. O relógio na minha mente tic-taqueava suavemente, um ritmo de esperança, me guiando para uma vida que eu conquistara. Se você gostou dessa história, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões dessa história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.